Bezerra Hashem, Daf Chav Zayin, tratado de Tmurá. Olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Aleichem. Estamos Daf Chav Vav Amud Bet, praticamente na metade da página, no meio da linha Matnet em Fala Mishnah. Harezu, Tachadzu, Tmuradzu, Khalifadzu, algumas linguagens da Tmurá. Então ele disse, o animal laico é em vez do sacrifício, ou Tmurá do sacrifício, substituto, ou Khalifadzu, troca, em troca do sacrifício. Fala Mishnah, Rezu Tmurá, Tmurá funcionou. É proibido fazer isso, é proibido fazer Tmurá, mas isso funciona. O que acontece é que o sacrifício continua santificado e o animal laico se santificou também. Mas se ele fala, o animal laico é um resgate do sacrifício, então vai depender. Se o sacrifício ele não é defeituoso, ele não tem como ser resgatado, já vimos várias vezes isso. Um sacrifício válido para ser sacrificado não tem como ser resgatado, então nada acontece. Mas se o sacrifício é defeituoso, de qualquer forma não pode ser sacrificado, então pode ser resgatado. Ele diz, animal laico é o resgate do sacrifício, a santidade passa do sacrifício para o animal laico, e o sacrifício está resgatado agora. E disse a Mishnah, o animal laico, que é o resgate, deve valer como o sacrifício, para que o Beit HaMikdash não perca. Vamos ver melhor tudo isso. Fala agora, lembra de Tachat, lista da Tfusion. A Mishnah começa dizendo que Tachat é uma linguagem de Tmurá. E pergunta, Urmino, Kochebe de Kabait, Amar Khalifat Zu Tmurat Zu Lo Amar Klum. Fala a Braita, a pessoa tem um animal santificado, mas não é um sacrifício, é Kochebe de Kabait, foi santificado para o tesouro do Beit HaMikdash. Tem só Kedushat Damim, santidade do seu valor. Não tem Kedushat Aguf, a santidade corporal do sacrifício. Ele diz, o animal laico, em troca do Kochebe de Kabait, ou é Tmurá, nada acontece. Não é possível fazer Tmurá de Kochebe de Kabait. A Tmurá é quando tem um sacrifício que tem santidade corporal. Isso vai se aplicar, tem a solução da Atfassá, isso vai se aplicar ao animal laico, isso sim. Mas Kochebe de Kabait não tem Kedushat Aguf, tem só Kedushat Damim, e não é possível fazer Tmurá de Kedushat Damim. Mas se ele fala, o animal laico, Tachat, o Kochebe de Kabait, ou é o resgate do Kochebe de Kabait, isso funciona. O primeiro animal que é Kochebe de Kabait não é mais Kochebe de Kabait. Essa santidade do valor passa para o resgate, o animal laico que foi usado como resgate. É possível fazer o resgate de Kochebe de Kabait, transferir essa Kedushat Damim do primeiro animal para o animal laico. Que não é possível fazer Tmurá. Mas o ponto aqui é que a Mishnah diz Harezu Tachadzu, é uma linguagem de Tmurá. E a Braita falou que essa linguagem de Tachadzu é uma linguagem de resgate. Essa é a Mishnah de Atfusei, mas isso pergunta. Como pode ser que essa linguagem de Tmurá, Tachat, funciona na Braita? Amar Abai Tachat mashkachat la lishna de Itfusi ve lishna de Achuli. Fala Abai, essa palavra Tachat pode ser linguagem de Atfassá, linguagem de Tmurá, ou linguagem do resgate. Temos psukim para cá e para cá. Lishna de Atfusi dirtiv, a linguagem de Tmurá, como falou o Pasuk, vem tartea tamuda baeret. O Pasuk usa essa linguagem de tartea, que é algo que vai continuar. No nosso contexto tem a ver com a Tmurá, que o sacrifício continua santificado, a santidade vai ser aplicada também ao animal laico, Atfassá. Então se vê que a Tachat pode ser usado como Tmurá. Então, Dachuli, Dirtiv, Tachat, Anachoshet, Avizav, tem um outro Pasuk que usa a palavra Tachat para algo em vez do outro. É o resgate. Em vez do cobre, eu trouxe o ouro, fala o Pasuk. O ponto é que Tachat pode ser abaixo, ou seja, o animal laico abaixo do sacrifício vai receber a santidade do sacrifício, essa linguagem de Tmurá, ou Tachat pode ser em vez.
ou seja, a linguagem do resgate. Então, explica bem. Hilkach. Gabe kochem mizbeach davin tmura, lista de atfusil. Na nossa Mishnah se trata de um sacrifício. É possível fazer tmura do sacrifício. No caso lá era um sacrifício válido. Não é possível fazer o resgate desse animal. Não é possível fazer o resgate de um sacrifício normal. Então lá a linguagem de tachat é a linguagem de tmura. Gabe kochebe de kabait de lo avin tmura, lista da hulio. Já a breita se trata de kochebe de kabait. Não é possível fazer tmura de kochebe de kabait. É possível fazer o resgate. Então lá, nesse contexto, tachat recebe o sentido de resgate. Assim explica bem. Amarava, farava. Afilo bekochem izbeach mashkachat lá, lista da hulio. Farava mais. Pode ter uma situação que a pessoa tem um sacrifício e a linguagem de tachat é resgate. Que como num caso que o sacrifício é defeituoso. Nesse caso é possível fazer o resgate. Então fala Rava, a tmura é proibida. É possível fazer o resgate desse sacrifício defeituoso. Então a linguagem de tachat aqui recebe o sentido de resgate. Provavelmente ele quis fazer algo permitido. Na Maravashi fala abaixo. Afilo bebal mumna mi mashkachat lá, lishtan da huli, o mashkachat lishtan da tfusli. Ravashi fala que depende. Também se a pessoa tem um sacrifício defeituoso, vai depender. Yadoa kodesh chol havi. Yadoa chol kodesh havi. Fala abaixo. Se a pessoa usou essa linguagem de tachat, ele tem um sacrifício defeituoso. Se ele colocou a mão em cima do sacrifício, esse é o foco dele. Ele colocou a mão em cima do sacrifício porque ele quer resgatar o sacrifício. Nesse caso, tachat recebe essa linguagem de resgate. O sacrifício se torna laico, a santidade passa para o animal laico. Mas se ele colocou a mão em cima do animal laico, esse é o foco dele, ele quer fazer a tmura. Ele quer que a santidade também se aplique ao animal laico. Então, vai depender. Abai pergunta Abai. Hayu lefanav shte beemot shel kodesh balot mum. O sujeito tem dois sacrifícios defeituosos. Veshte beemot shel chulin tmimot. E tem dois animais laicos normais. Dois sacrifícios defeituosos e dois animais laicos normais. E ele falou, os dois laicos, tachat os dois sacrifícios defeituosos. Mal, como é que fica a lei nesse caso? Será que ele quis fazer a tmura desses sacrifícios defeituosos? É possível fazer tmura de um sacrifício defeituoso? Será que ele quis fazer isso? Ele fez algo proibido. Ou talvez não, fala Abai, talvez, vamos falar o contrário. A tmura é proibido, o resgate é permitido, provavelmente ele quis fazer algo permitido. Ele não, provavelmente uma pessoa normal não quer pecar. Então, fala Abai deve ser, talvez, que ele quis fazer o resgate dos dois sacrifícios defeituosos. Essa é a dúvida. Fala bem, se você for me falar que sim, provavelmente ele quis fazer algo permitido, em vez de fazer a tmura que é um pecado. Como é que fica ali nesse outro caso, fala bem? Olha só um outro caso. Ele tem dois sacrifícios, um defeituoso, um normal. Tem também dois animais laicos, um defeituoso e um normal. Ele falou os dois laicos, tachat os dois sacrifícios. Mas como é que fica ali nesse caso? Tem dois sacrifícios, um defeituoso e um normal. Dois animais laicos, um defeituoso e um normal. A primeira possibilidade é a seguinte. Com relação ao sacrifício normal, ele não tem como ser resgatado. Então, com relação a esse animal, com certeza ele fez a tmura e ele pecou. Já com relação ao sacrifício defeituoso, que é possível resgatar, talvez a gente vai falar, provavelmente ele quis resgatar. Ou dirma tmima de chulin tachat balatmum de ekdesh. Balatmum de chulin tachat tmima de ekdesh. Ou talvez fala bem, talvez não. A gente vê que ele pecou. Ele não se importou em fazer a tmura do sacrifício normal.
sacrifício normal só pode ser o caso da Tumurá, não pode ser resgatado. Então fala bem, talvez a gente vai falar, se a gente vê que ele pecou, ele não se importa com o pecado, talvez a gente vai dizer que quando ele se refere ao sacrifício defeituoso, ele também quis fazer a Tumurá. Como é que fica? O Beter vai lá que ele seria castigado pelas duas Tumurot. Essa é a pergunta. Então, um lado é que ele fez a Tumurá do sacrifício normal e o resgate do sacrifício defeituoso. O outro lado é que, uma vez que a gente vê que ele fez a Tumurá do normal, a gente vê que ele não se importa com o pecado, vamos dizer que ele também fez a Tumurá do sacrifício defeituoso. Essa é a dúvida. Fala bem, se você for me falar, também nesse caso, provavelmente ele não quis pecar duas vezes. Então, no caso do sacrifício defeituoso, provavelmente ele quis fazer o resgate. Se vamos falar assim, o que acontece nesse outro caso? Ele tem 3 sacrifícios, 2 normais e um defeituoso. Ele tem 3 animais laicos normais. 2 sacrifícios normais, um defeituoso e 3 animais laicos normais. E ele falou, os animais laicos tachat os sacrifícios. Como fica? Talvez aqui fala bem. Ele tem 2 sacrifícios normais. Não é possível resgatar. Então, esses 2 foi Tumurá. A maioria dos animais, que são 3, no total, a maioria, os 2, ele fez Tumurá. Talvez nesse caso a gente vai dizer, provavelmente ele fez Tumurá do sacrifício defeituoso também. O Dilma Achanami Korei Hadei Ketera Lo Avidissura vai batraita Lachule Ave. Ou talvez não, fala bem, talvez mesmo nesse caso, que nos 2 sacrifícios normais ele fez Tumurá com certeza, vamos dizer que no terceiro, que é um defeituoso, provavelmente ele não quis pecar, ele fez o resgate. Talvez, essa é a dúvida. Bem-vindo a Salomar, Achanami que manda a Kati Gavra, Loit Chazik Beisura, Lo Shavi Ketera, Vavidissura. Fala bem, se você for me falar também nesse caso, provavelmente ele não quis pecar 3 vezes. Temos certeza que ele pecou 2 vezes, mas provavelmente ele não quis pecar uma terceira vez. Então vamos falar assim. Então, pergunta, o que acontece nesse outro caso? Ele tem 4 sacrifícios, 3 normais, um defeituoso e 4 animais laicos normais. Ele diz, os 4 animais laicos normais, tachat os 4 sacrifícios, que são 3 normais, um defeituoso. Arelu tachat mal. Achavadai que manda etchaza gavra beisura, lá que verbo malchuyot. Talvez aqui a gente vai falar o seguinte, com relação aos 3 sacrifícios normais, com certeza ele fez Tumurá, que não é possível resgatar. Então temos uma Hazaká, ele pecou 3 vezes. Já existe uma Hazaká, uma repetição de 3 vezes já é um indicador mais forte. Então uma vez que tem um indicador que ele é um pecador com relação a Tumurá, vamos dizer que provavelmente também o 4º sacrifício que é defeituoso também foi Tumurá. Ele pecou 4 vezes. Ou talvez não. A gente tem certeza que ele pecou 3 vezes, mas talvez a 4ª vez, uma vez que a gente pode dizer que ele não pecou, ele tem o poder de fazer o resgate, vamos dizer que ele não pecou. Talvez esse raciocínio de Loshavik etera ve'avidissura, a pessoa prefere fazer algo permitido e não pecar, se aplica aqui também. E, vamos dizer, provavelmente ele não quis pecar 4 vezes, se ele pode pecar só 3. Essa é a dúvida, tem que agmará, deixem aberto. A Mishnah falou, se a pessoa tem um sacrifício defeituoso, ele pega um animal laico e fala, o animal laico é resgate do sacrifício, o resgate funciona, a santidade sai do sacrifício defeituoso e passa para o animal laico. E a Mishnah falou que o animal laico deve valer como o sacrifício, para que o Beit HaMikdash não perca.
אמר רבי יוחנן, יצא לחולין דבר תורה, וצריך לעשות דמים מדבריהם. Fala Rabi Yohanan, o resgate funciona pela Torá. Essa lei que o animal laico tem que valer como sacrifício é uma lei rabínica. Fala Rabi Yohanan, pela Torá, o animal do resgate não tem que valer como o animal que está sendo resgatado. Essa é a primeira opinião. Reish Lakish chamar, Av Tzarich Lasot Damim Dvar Torá. Reish Lakish discutiu e falou que pela Torá o animal do resgate tem que valer como sacrifício. Não está claro. Demais esquina, sobre qual caso eles se tratam? Inema a Oná. A lei da Oná é o seguinte: a Oná é a proibição da pessoa enganar o outro numa transação comercial. Então o caso da Oná é o seguinte: se a pessoa pagou menos do que ele deveria ter pago, ou o vendedor cobrou mais do que ele deveria ter cobrado, essa é a situação da Oná. Ali vai depender. Se a diferença do que foi pago e o produto é menos do que um sexto, isso é ignorado. Isso faz parte do costume de compra e venda, que existe uma certa diferença do que foi pago e o valor do produto. Então isso é ignorado. O vendedor perdoa o comprador perdoa o vendedor com essa diferença de menos do que um sexto. Se a diferença é um sexto, isso já é levado em conta. Então, de modo geral, quando tem a lei da Oná, se o comprador pagou um sexto a menos, ou o vendedor cobrou um sexto a mais, esse que foi beneficiado tem que devolver. Se a diferença do que foi pago e o valor do produto é mais do que um sexto, por exemplo, um quinto, um quarto, etc., então é mais grave, é bitul mekach. Esse que foi prejudicado pode exigir o cancelamento dessa venda. E a venda é revertida. Então pergunta a Gemara, qual é o caso da Mishnah, qual é o caso da discussão entre Rabi Yohanan e Reish Lakish? Será que o caso é o caso da Oná? Que o animal laico do resgate vale um sexto a menos do que o do sacrifício? Rabi Yohanan diz que isso é só proibido pela lei rabínica e Reish Lakish fala que é proibido pela Torá. Pergunta para Reish Lakish, tem algumas transações comerciais que não tem a lei da Oná. Isso se aprende de Psukim lá. Havadim, Hashtarot, Vakarkaot, Veikdeshot. Na venda de um escravo, não tem a lei da Oná. Na venda de um documento também não. Um documento de valor. Na venda de um imóvel também não, e na venda de algo do Bet HaMikdash também não, ou seja, o resgate de algo do Bet HaMikdash. Então a Mishnah diz lá em Bava Metzia que com relação a coisas de Ekdesh, coisas do Bet HaMikdash, não tem a lei da Oná. Como é que Reish Lakish pode dizer que tem? Então não pode ser que esse é o caso que disse Reish Lakish. Todos têm que concordar, fala aqui a Gemara, que se o animal laico do resgate vale um sexto a menos do que o sacrifício que está sendo resgatado, não tem problema, pela Torá. Então não pode ser que a discussão entre Rabi Yohanan e Reish Lakish é sobre isso. A Mishnah falou que não tem problema. Ele é bitul mekach. Então vamos dizer que é bitul mekach, o caso mais grave, que o animal laico do resgate vale mais do que um sexto a menos. Digamos, vale um quinto a menos do que o sacrifício. Um quarto, um terço, assim por diante. Então, deve ser que esse é o caso da discussão entre Rabi Yohanan e Reish Lakish. Então pergunta, será que nesse caso falou Rabi Yohanan que isso não tem problema pela Torá? Viramos a página, Ve'amar Birmia, a Karkaot de Chulin, Ve'Rabi Yonah Amar, a Ekdeshot, Ve'Tarvai Mishmed Rabi Yohanan Amri, Oná en laem, Bitul Mekach yesh lahem. O ponto aqui é o seguinte, falou Rabi Yohanan o seguinte ensinamento, tem um caso que não tem a lei da Oná, quando a diferença é um sexto, mas tem a lei de Bitul Mekach quando a diferença é mais do que um sexto. Falou Rabi Yonah, vamos focalizar na opinião de Rabi Yonah, que se trata de algo do Bet HaMikdash, que disse Rabi Yohanan, se por exemplo você está resgatando algo como um animal do sacrifício defeituoso, ele usou como resgate um animal que vale um sexto a menos, falou Rabi Yohanan, pela Torá não tem problema. Então,
Oná Elé. Mas Bitul Mekach é assim. Se o animal do resgate vale mais do que um sexto a menos, digamos, vale um terço a menos. Então aí tem problema. Existe a lei de Bitul Mekach pela Torá, falou Rabi Yonah, em nome de Rabi Yochanan. Então como é que pode ser que antes a gente falou que Rabi Yochanan disse que é só proibido pela lei rabínica? Se falou Rabi Yonah que isso é proibido pela Torá, Bitul Mekach. Então, como é que vamos explicar isso? Leolam Bitul Mekach veifuch. Fala, temos que inverter as opiniões. A discussão entre Rabi Yochanan e Reish Lakish sobre a Mishnah, se é proibido pela Torá ou não, que o animal do resgate vale a menos, é sobre esse caso que vale, por exemplo, um quinto a menos, mais do que um sexto. Mas temos que inverter as opiniões de Rabi Yochanan e Reish Lakish. Deve ser que teve algum erro de transmissão. Foi Rabi Yochanan quem disse que Bitul Mekach tem pela Torá, nesse assunto de Ekdesh. E Reish Lakish falou que é só proibido pela lei rabínica Bitul Mekach. Eu pergunto, Mimatzi damar eifur. Como é que você pode inverter? Hanich lemandamar Ekdeshot vekoshken akarkaot. Ele lemandamar akarkaot aval Ekdeshot elam Bitul Mekach eich eifur. Leha. Então, pergunta que mencionamos de passagem o que disse Rabi Irmia. Rabi Irmia discute com Rabi Yonah. Rabi Irmia diz que no caso de Ekdesh, conforme Rabi Yochanan, não tem proibição de Bitul Mekach. Foi Rabi Irmia que quando disse Rabi Yochanan Oná Ena Bitul Mekach é um outro caso, o caso de uma venda de um imóvel. Disse Rabi Yochanan, se o que foi pago é mais do que um sexto de diferença do que o imóvel, existe a situação de Bitul Mekach, mas algo do Beit HaMikdash não. Então, como é que a gente pode inverter as opiniões de Rabi Yochanan e Reish Lakish? Conforme essa inversão, Rabi Yochanan foi aquele que diz que existe a lei de Bitul Mekach pela Torá em Ekdesh, se Rabi Irmia falou que não. Então, Rabi Irmia vai responder simplesmente dizendo que não temos que inverter as opiniões conforme ele. Conforme Rabi Irmia, a primeira versão está certa. Rabi Yochanan foi aquele que diz que não tem a lei de Bitul Mekach com relação a Ekdesh, e Reish Lakish falou que sim. A pergunta de antes que a gente inverteu é por causa de Rabi Yonah. Rabi Yonah que discutiu com o Rabi Irmia. Então, isso é uma discussão se a gente vai inverter ou não. Analisa aqui, Agmar. Lembra bem de Shmuel Kamifik. Deve ser que essa discussão que a gente acabou de ver é sobre o que disse Shmuel. Damar Shmuel, Ekdesh shave mané, shechirelo al shave pruta mechulal. Falou Shmuel, se a pessoa está resgatando do Beit HaMikdash algo que vale 100, e em vez de pagar 100 para o resgate, ele pagou um tostão. O resgate funcionou. Então, de Rabi Yonah leite de Shmuel, Rabi Irmia de Shmuel. Deve ser que Rabi Yonah, que diz que existe a lei de Bitul Mekach com relação a Ekdesh, discute com Shmuel, e Rabi Irmia que falou que não tem a lei de Bitul Mekach, concorda com Shmuel. Rabi Yonah disse que se o que foi pago para o resgate é, digamos, um quinto a menos do que o valor do resgate, temos o problema de Bitul Mekach, o resgate não funciona, a pessoa tem que completar com mais dinheiro. Isso não é como diz Shmuel. Rabi Irmia falou que não tem a lei de Bitul Mekach com relação a Ekdesh, vai como Shmuel, que a pessoa pagou um tostão, como resgate é algo que vale 100, por exemplo. Deve ser que essa discussão, fala Maralô. Não é essa discussão entre Rabi Yonah e Rabi Irmia. Ben Demar ou Ben Demar, Itle de Shmuel. Os dois concordam com Shmuel. Então agora vamos entender melhor a discussão entre Rabi Yonah e Rabi Irmia. Rabi Yonah savar que amar Shmuel diavad, aval lechatchila lo. Rabi Irmia savar afiru lechatchila. Então explica. Rabi Yonah diz, se a pessoa foi resgatar algo do Beit HaMikdash, digamos algo que vale 100, e ele teve a intenção de resgatar pagando menos, então o resgate funciona. Essa foi a intenção dele, o resgate funcionou, como disse Shmuel. Mas se a pessoa teve a intenção de resgatar da forma certa, pagando o preço cheio, e ele acabou pagando menos sem querer, fala Rabi Yonah, existe a lei de Bitul Mekach, ele tem que completar o valor que falta. E Rabi Irmia vem e discute, fala que não, mesmo se a pessoa se confundiu, ele achou que estava resgatando da forma certa, e ele pagou menos, ele não tem que completar.
Mas todos concordam com o Shmuel que se a pessoa intencionalmente ele quis resgatar pagando menos, o resgate funciona. Assim explica Rashi, assim explica o Tosfot também. Vem Baitem, agora vamos ver uma outra explicação de Rabbi Yochanan e Reish Lakish. Leolam Loteifu. Então voltamos ao estágio inicial aqui. A Mishnah falou, a pessoa tem um sacrifício defeituoso, ele pegou um animal laico como resgate, o animal laico deve valer o valor do sacrifício. Falou Rabbi Yochanan, essa é uma lei pela Miderabanan, uma lei rabínica, e falou Reish Lakish é uma lei pela Torá. Agora, falando no princípio, pode ser que eles estão discutindo sobre Oná, numa situação que o animal do resgate vale 1/6 a menos do que o sacrifício. Nesse caso, falou Reish Lakish, isso é proibido pela Torá. A Gemara perguntou, a Gemara perguntou da Mishnah em Bava Metzia, revisando, que diz que não tem a lei da Oná com relação a algo do Beit HaMikdash. A pergunta é como é que Reish Lakish pode dizer que sim que tem. Então, responde, que era a frisa da Mara Frisa. Falou a frisa. Ena emonah, enan betorat oná, dafilo pachot michdei oná choser. Falou a frisa, sabe o que significa que o Ekdesh não tem a lei da Oná? É que não tem diferença entre menos do que 1/6 ou mais do que 1/6. Mesmo se a diferença do que foi pago como resgate o que está sendo resgatado é menos do que 1/6, é necessário que a pessoa complete o que falta. Ou seja, que a lei do Ekdesh é mais grave. Mesmo que a diferença é menos do que 1/6, José, a pessoa vai ter que completar para o resgate funcionar. Então, Reish Lakish vai explicar a Mishnah como na Frisda e vai dizer que o animal do resgate tem que valer pela Torá como o animal do sacrifício. E Rabbi Yochanan discute, diz que não, é só uma lei rabínica. Amarula fala, Lo amran ela beshamui betrei, aval beshamui betlata, ve'afagal deati bemea, lo ada. Fala Ola, explicando melhor o que disse a Frisda. Falou a Frisa, se a diferença entre o animal do resgate e o animal do sacrifício é menos do que 1/6 também, ele tem que completar. Fala, Ula, isso é só numa seguinte situação, por exemplo. Uma pessoa ou duas pessoas avaliaram que o animal do sacrifício vale tanto. E avaliaram errado, avaliaram por menos. E ele fez o resgate. Depois vieram 3 pessoas e falaram que não, a avaliação é errada, o sacrifício valia mais. Nesse caso, o Rav Hizda ele tem que completar. Mas se 3 pessoas primeiro avaliaram o sacrifício e falaram que vale tanto e erraram por menos, depois vieram mais 3 e falaram que a avaliação foi errada, ele não tem que completar. Porque quando os 3 primeiros avaliaram, eles têm autoridade de um tribunal para avaliar. O valor do resgate oficial foi determinado naquele momento, isso que ele tem que pagar, mesmo que avaliaram por menos. Esse é o valor oficial a ser pago. Assim falou. Mas se 2 pessoas só avaliaram antes, depois vieram 3 e corrigiram, ele tem que completar. Ele pergunta contra isso. Gamarav Safra. Enchamar mea ketre betre kemea. Lenyan edut. Fala Rav Safra, sobre qual lei foi dita trequemea? 2 são como 100. É com relação à lei de testemunho. O testemunho de 2 tem o mesmo peso do que o testemunho de 100 pessoas. Mas Rav Safra, com relação à avaliação, quanto vale algo, quanto mais pessoas avaliam um certo valor, mais isso é levado em conta. Então, se 3 pessoas avaliam que vale menos, depois vieram 100 e avaliaram que vale mais, nos dá bola para o 100, falou Rav Safra. E aqui falou Ula que não, a avaliação dos 3 primeiros predomina. Vetu, mais uma pergunta. Tlata betlata loazra batar batra? De Alec deixa leionar. Mais uma pergunta. Se vem 3 e dizem que vale menos, veio 3 que dizem que vale mais, existe uma dúvida. Então, ele vai ter que pagar mais na dúvida, para não prejudicar o Beit HaMikdash. Então, como é que se explica o que disse Ula? Então, Kassavar Ula, tzarich לעשות דמים מדבריהם, וכל דרבנן, aquilo barabana. Ula sustenta como Rabbi Yochanan. Essa lei que o resgate tem que ser do mesmo valor do que o sacrifício ou algo do Beit HaMikdash, fala Ula é uma lei rabínica. Se existe uma dúvida que se a pessoa tem que pagar menos ou mais, Safek de Rabbanan lekula.
Se tiver uma dúvida sobre uma lei rabínica facilitava, você tem que pagar menos. Matnit fala a Mishnah. Harezu tachat olá, tachat chatat, lo amar klum. Voltando a Tmura. A pessoa pegou um animal laico e falou que é Tmura da olá, Tmura do chatat. Nada aconteceu. Lo amar klum. Ele não foi específico. Tachat chatat zu, tachat olá zu. Se ele falou, esse animal laico é Tmura desse chatat ou dessa olá, isso sim, ele tem que ser específico. Qual é o animal da Tmura, qual é o animal do sacrifício. Tachat chatat vetachat olá shesh li babait. Hayalot varav kamin. Se ele falou, esse animal laico é Tmura do chatat que ele tem em casa, o chatat ou a olá que ele tem em casa, se ele tem o chatat ou a olá em casa, a Tmura funciona. Amar al beimat me'av al balat mum, hareiro olá, lo amar klum. Se a pessoa pegou um animal impuro, como um cavalo, e falou, esse animal é olá. Ou ele pegou um animal defeituoso e falou, esse animal é olá, nada funciona. Nada acontece. O cavalo, ou outro animal impuro, ou animal defeituoso, não podem ser sacrificados para olá, nada acontece. Hareiro leolá, e makru ve'viv memolá. Mas ele diz, esse cavalo é para olá. Não disse que é olá, disse para olá, leolá. Nesse caso, sim. Não que o cavalo vai ser sacrificado como olá, claramente, mas a pessoa vai vender esse cavalo e com o dinheiro comprar o sacrifício de olá. Ele santificou em nome do sacrifício de olá. Fala para Amaral, disse ele em nome de Rav. Matnit indelo que Rav Meir. A nossa Mishnah não vai como Rav Meir. Por quê? De que Rav Meir ha en adam otzid varav levatalá. Então, Rav se refere à segunda etapa da Mishnah. Ele falou sobre um cavalo, por exemplo, que é olá. Fala Mishnah, isso não é levado em conta. Isso não é como Rav Meir. Conforme Rav Meir seria levado em conta, porque fala Rav Meir, a pessoa não se compromete à toa. En adam otzid varav levatalá. Então, ele falou que esse cavalo é olá. Isso não tem como acontecer. Então ele quis dizer que é em nome da olá, é designado para olá, vai ser vendido e com o dinheiro ele vai comprar olá. Então conforme o Rebbe, a gente tem que interpretar o que ele falou. Conforme o Hakamim, o que ele falou não funciona, então não tem nenhum efeito. Continua, arelo, leolá, e makru ve'aviv bem olá. Se ele falou, por exemplo, o cavalo é para o sacrifício de olá, ou o animal defeituoso é para o sacrifício de olá, ele vende o animal e compra olá. Então, tama de beimat mea ou barat mum, de lo chazian, lo bayan muma. Então, o que se vê da Mishnah? Todo motivo que ele pode vender o animal imediatamente é ou porque é um animal impuro, ou um animal que já tem defeito. Havama frishne que vale acham ou leolá, bayan muma. Se deduz que se a pessoa santificou um animal normal, como uma fêmea para o sacrifício de Hashem, ou uma fêmea para o sacrifício de olá, parece que é diferente, essa fêmea não tem defeito e não é um animal impuro. Mesmo que para o Hashem e para o olá precisamos de um macho, ele santificou uma fêmea para o olá, uma fêmea para o Hashem, a Mishnah sustenta que a santidade se recai sobre essa fêmea. Então, para vender ou para resgatar, temos que esperar que ela se defeitue. Então, a nossa Mishnah sustenta algo interessante. A pessoa santificou uma fêmea para o Hashem ou uma fêmea para o olá, a santidade do Hashem ou da olá se recai. Mesmo que não é possível sacrificar. A fêmea para o Hashem e para o olá é impossível. Mesmo assim a santidade se recai. Então para vender ou resgatar, temos que esperar que ela se defeitue. Amaravilda Amarav, fala a vida nome geral, matnit endelo que Rabi Shimon. A Mishnah não vai como Rabi Shimon. Detnan Rabi Shimon omer timacher shelo bemum. Disse Rabi Shimon, a gente viu no Daf Yutet Amud Bet, que se a pessoa santificou uma fêmea para o Hashem, uma vez que nenhum animal fêmea pode ser sacrificado para o Hashem, a santidade do Hashem não se recai sobre essa fêmea. A Mishnah não sustenta assim. Então, conforme Rabi Shimon, se a pessoa santificou uma fêmea para o Hashem, ele pode vender imediatamente. Não tem santidade. Adralach Ketzad Marimim, Baruch Hashem, temos mais um capítulo, parabéns. Começamos amanhã com a Asurim. Vamos ver mais leis sobre animais que não podem ser sacrificados, que se faz com os filhotes e muito mais. Né, pessoal? Baruch Adonai Olam, amém, amém.